Olha, pessoal, em 35 anos de polícia, eu já vi muita coisa ruim. Homicídios brutais, sequestros, todo tipo de maldade que vocês podem imaginar. Mas tem um caso que até hoje, quando minha neta brinca com bonecas, eu sinto um frio na espinha. Foi em outubro de 2017, numa cidade pequena do Vale do Paraíba. Eu estava quase me aposentando, trabalhando mais com supervisão do que investigação ativa, mas esse caso me puxou de volta para a linha de frente de uma forma que eu jamais imaginei. Começou com um telefonema estranho para a delegacia. Era uma quinta-feira, umas 14 horas da tarde. A mulher na linha estava claramente nervosa, falava baixinho, como se alguém pudesse estar escutando. Seu delegado, tem uma criança em perigo aqui na minha vizinhança. Eu acho que tem alguma coisa muito errada acontecendo. A mulher se identificou como Dona Carmen, aposentada, morava sozinha numa rua tranquila do bairro. Segundo ela, havia uma casa na esquina onde morava um homem com uma menina de uns 6, 7 anos. Nada demais até aí, né? Mas havia detalhes que a incomodavam. Delegado, essa menina, ela nunca brinca na rua. Nunca vi ela indo para a escola. E quando ela aparece na janela, ela fica sempre parada, olhando para fora como se fosse uma boneca. Dona Carmen contou que às vezes via o homem que se chamava Antônio saindo de casa com a menina. Mas era estranho. A menina sempre estava muito bem vestida, cabelo penteado perfeitamente como se fosse para uma festa. Só que eles voltavam sempre em poucos minutos. E tem outra coisa, delegado. Às vezes de madrugada, eu escuto choro de criança vindo daquela casa. Não é choro normal, é desespero mesmo. Pedimos para ela ficar atenta e prometemos dar uma checada discreta. Casos envolvendo crianças sempre têm prioridade absoluta, mas também exigem muito cuidado. Não dá para sair invadindo casa das pessoas sem certeza, né? Mandei 2 policiais fazerem uma ronda pela rua, se apresentarem como patrulhamento de rotina. Eles voltaram com informações interessantes. Antônio Ferreira, 48 anos, viúvo, trabalhava como marceneiro. Morava com a filha desde que a esposa morreu num acidente de carro 2 anos antes. Vizinhos confirmavam que ele era meio reservado, mas educado. A menina se chamava Sofia. O problema é que quando os policiais tentaram conversar com ele, Antônio ficou muito nervoso. Disse que a menina estava dormindo, que ela era muito tímida, que não gostava de estranhos. Não deixou que eles a vissem. Isso acendeu um sinal de alerta. Pais normais, mesmo os mais protetores, não têm problema em mostrar que o filho está bem quando a polícia pergunta. Decidimos investigar mais a fundo. Pedimos informações na escola municipal. Sofia Ferreira nunca havia sido matriculada. Checamos postos de saúde num registro de consultas nos últimos 2 anos. Serviços sociais, nenhum cadastro da família. Era como se Sofia Ferreira não existisse oficialmente. Voltamos com Dona Carmen para entender melhor a situação. Ela nos mostrou a janela de onde observava a casa. Dava para ver perfeitamente o quintal dos fundos e algumas janelas. Olha só, delegado, toda tarde, por volta das 15 horas, a menina aparece naquela janela ali. Sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Ficamos observando. E às 15 horas em ponto, Sofia apareceu na janela. Era uma criança linda, cabelos loiros bem cuidados, vestido azul impecável. Mas havia algo perturbador na forma como ela ficava parada. Muito parada. Por quase 1 hora. Vocês viram? Ela não se mexe. Não acena, não brinca, não faz nada. Fica ali igual uma boneca na vitrine. Aquilo me deu uma sensação estranha. Crianças de 6, 7 anos não ficam paradas por 1 hora olhando pela janela. Elas têm energia, curiosidade, se mexem o tempo todo. Decidimos fazer uma vigilância mais próxima. Durante 3 dias, minha equipe observou a rotina da casa. Sempre a mesma coisa. Sofia aparecia na janela às 15 horas, ficava até às 16 horas, desaparecia. Antônio saía de casa algumas vezes, sempre sozinho, voltava com compras ou materiais de marcenaria. No 3º dia de vigilância, aconteceu algo diferente. Por volta das 22 horas, escutamos gritos vindos da casa. Não era choro normal de criança, era desespero mesmo, como Dona Carmen havia relatado. Não dava mais para esperar. Conseguimos um mandado de busca e apreensão para o dia seguinte. Na manhã de terça-feira, chegamos na casa do Antônio com a equipe completa. Batemos na porta, nos identificamos, mostramos o mandado. Ele abriu,
mas estava visivelmente nervoso, suando, olhando para os lados. Onde está a Sofia, Antônio? Ela está no quarto, dormindo. Não pode ser acordada agora, ela não dormiu bem essa noite. Entramos na casa. O ambiente era estranho. Muito limpo, muito organizado, mas frio. Não tinha brinquedos espalhados, não tinha desenhos na geladeira, não tinha nada que indicasse que uma criança morava ali. Fomos direto para o quarto que Antônio indicou como sendo da Sofia. Ele tentou nos barrar. Por favor, não acordem ela. Sofia tem problemas de sono. O médico disse para deixar ela descansar. Abri a porta do quarto. E aí, gente, eu nunca vou esquecer o que eu vi. Sofia estava na cama, deitada de lado, olhos fechados, vestindo o mesmo vestido azul que havíamos visto na janela. Cabelos perfeitamente penteados, posição impecável, como se tivesse sido arrumada. Me aproximei da cama para verificar se ela estava bem. E descobri que Sofia estava morta. Não estava morta há pouco tempo. Pelo estado do corpo, pela rigidez, pelo odor que começava a se formar, ela havia morrido pelo menos 48 horas antes. Mas aqui que vem a parte que me deixou realmente perturbado. Sofia havia sido embalsamada. Não de forma rudimentar, não. Era um trabalho profissional, técnico. A pele estava preservada, os cabelos brilhosos, as unhas pintadas. Ela parecia estar apenas dormindo. O caso tomou uma proporção enorme na cidade. A mídia local foi atrás. Vizinhos ficaram chocados. Ninguém suspeitava do que realmente acontecia naquela casa. Antônio foi internado numa clínica psiquiátrica. O laudo médico indicou surto psicótico grave, negação patológica da realidade e transtorno de luto complicado. Ele realmente acreditava que Sofia estava viva. Durante o interrogatório, ele me disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Delegado, eu sei que o senhor deve achar que eu sou um monstro, mas eu só queria que minha filha continuasse comigo. Eu não machuquei ela, eu só não deixei ela ir embora. Sofia finalmente foi sepultada ao lado da mãe 2 anos após o acidente. Foi um funeral pequeno, apenas alguns parentes distantes e nós da polícia. Mas aí, pessoal, aí vem o que realmente me assombra até hoje. 3 meses após o caso, recebemos uma ligação anônima, uma voz de mulher nervosa. Vocês precisam verificar o ateliê do Antônio. Tem mais coisas lá que vocês não encontraram. O ateliê era um galpão nos fundos da casa, onde Antônio trabalhava com marcenaria. Havíamos vasculhado rapidamente durante a busca, mas focamos mais na casa principal. Voltamos lá com uma equipe completa. E encontramos o que a mulher estava se referindo. No fundo do galpão, numa sala secreta atrás de uma estante de madeira, havia outras bonecas. Não bonecas de brinquedo. Eram crianças, 5 crianças preservadas da mesma forma que Sofia. Todas meninas, todas entre 6 e 8 anos, todas perfeitamente vestidas e penteadas. Cada uma numa posição diferente, uma sentada numa cadeira, outra em pé ao lado de uma mesa, uma terceira deitada numa caminha pequenininha. Era como um museu macabro de crianças mortas. Antônio não havia matado apenas a própria filha no acidente. Durante 2 anos, ele havia coletado outras crianças, sempre meninas da mesma idade de Sofia, sempre loiras como ela. O método era sempre o mesmo, ele abordava crianças perdidas, oferecia ajuda, levava para casa. Não as machucava, não abusava delas. Simplesmente as sedava e, quando elas morriam por intoxicação, preservava os corpos. Na cabeça distorcida dele, ele estava mas salvando essas meninas, dando a elas uma família junto com Sofia. Elas estavam sozinhas, delegado, perdidas, abandonadas. Agora elas têm uma casa, têm irmãs, têm um pai que cuida delas para sempre. As 5 crianças haviam sido reportadas como desaparecidas em cidades vizinhas ao longo de 2 anos. Nenhuma havia sido encontrada, até agora. O caso mudou completamente de figura. De um pai perturbado que não aceitou a morte da filha, Antônio se tornou um serial killer de crianças. Mesmo que ele não as tenha matado intencionalmente, mesmo que na cabeça dele fosse mer proteção, o resultado era o mesmo. Ele foi condenado à prisão perpétua. Nunca demonstrou remorso, nunca admitiu que havia feito algo errado. Até hoje ele acredita que estava cuidando das meninas. Sabe o que mais me marca nessa história? Não foi a macabrice da situação, não foram os corpos preservados, foi entender que às vezes os piores crimes vêm de lugares que a gente nunca imaginaria.
Um pai que amava tanto a filha que não conseguiu deixá-la partir, e que, nessa loucura de amor distorcido, destruiu a vida de outras 5 famílias. Dona Carmen, a vizinha que fez a denúncia, ela nunca se perdoou por não ter desconfiado antes. Se eu tivesse chamado vocês antes, delegado, talvez algumas dessas meninas ainda estivessem vivas. Mas como ela poderia imaginar? Como qualquer um de nós poderia imaginar? Esse caso me ensinou que o mal nem sempre tem cara de mal. Às vezes ele tem cara de dor, de perda, de amor que se transformou em algo doentio. E me ensinou também que devemos sempre confiar nos nossos instintos. Dona Carmen sabia que tinha algo errado. Ela não sabia o que, mas sabia que tinha. Se vocês algum dia sentirem isso, aquele frio na espinha, aquela sensação de que algo não está certo, não ignorem. Liguem para a polícia, façam uma denúncia, insistam, porque às vezes, por trás de uma janela silenciosa, pode ter alguém que precisa desesperadamente ser salvo. Mesmo que seja tarde demais para algumas, sempre pode haver tempo de salvar outras. Sofia e as outras 5 meninas foram enterradas juntas num cemitério da cidade. As famílias decidiram fazer um memorial conjunto. Tem uma placa que diz: para as meninas que mereciam brincar ao sol, não ficar paradas na janela. Eu visito lá de vez em quando, levo flores, converso um pouco com elas. E sempre peço desculpas por ter demorado tanto para encontrá-las. Esse foi o pior caso da minha carreira. E também o que me fez valorizar ainda mais cada criança que conseguimos salvar a tempo. Porque no final das contas, é para isso que a gente está aqui, né? Não esqueça de deixar seu like para não perder casos reais que na maioria das vezes não chega na mídia grande. E não esqueça de se inscrever em nosso canal.